porque realmente muito choro, né? Abel Braga abraçou um problema enorme. Vira ainda maior na história do clube. Vira ainda maior e ainda mais colorado, e certamente o torcedor tem cada vez mais carinho pelo Abel, apesar das falas equivocadas. Pra vocês, Abel Braga precisa continuar no comando do Internacional? É isso que a gente vai descobrir hoje nesse debate da galera da TNT Sport. Então já deixo meus créditos aqui, se inscreva no canal e deixe sua opinião. Internacional permaneceu na Série A do Campeonato Brasileiro, Santos permaneceu na Série A do Campeonato Brasileiro, Vitória permaneceu na Série A do Campeonato Brasileiro e a gente tem também definições na parte de cima da tabela. Já tínhamos o Flamengo garantido como campeão, Palmeiras como vice-campeão e o Cruzeiro como terceiro colocados, mas agora temos também, aliás, tínhamos também garantido já o Mirassol, né, na Libertadores, agora temos garantido também o Fluminense na fase de grupos da Liberta, com o Botafogo e Bahia pegando aquela pré-Libertadores. Ainda depende o que vai acontecer com o 8º lugar, que a gente ainda tem as semifinais e a decisão da Copa Betano do Brasil nesses próximos dias. O Wallace e o Mauro Beto já estão junto comigo aqui. A gente está mostrando a festa lá no Beira-Rio, porque realmente muito choro, né? Abel Braga abraçou um problema enorme. Vira ainda maior na história do clube. Vira ainda maior e ainda mais colorado, e certamente o torcedor tem cada vez mais carinho pelo Abel, apesar das falas equivocadas nesses últimos dias, mas dentro do campo o Abel parece que tem ainda mais o carimbo de idolatria. O Wallace Borges, boa tarde. Boa tarde, ou já boa noite, a partir das 6 da... pode ser. Então, boa tarde, né? O professor Pasquale explica. Se você olhar pra fora e tiver claro, é boa tarde. Se olhar e tiver escuro, é boa noite. O Internacional, ídolos se fazem na hora do sorriso e na hora do choro. Ídolos se fazem na hora que você vai ganhar um título e para te livrar do rebaixamento. O Abel, que já ganhou de tudo no Internacional, colocou o dele na reta. Se colocou no problema para um dia muito complicado. Para 2 rodadas que ele poderia fazer parte de um Titanic afundando. O Internacional fez tudo errado. O Internacional fez tudo para cair. Mas na reta final apostou no imponderável, apostou no místico, orou aos céus e veio dos céus a resposta para não ser rebaixado. O Inter se salva, acredite se quiser, de um jeito que só o sobrenatural explica. E o sobrenatural tem nome de Abel Braga. E em algum momento, o Inter estava se salvando no confronto direto, porque tinha o mesmo número de pontos do Fortaleza, o mesmo número de vitórias do Fortaleza, o mesmo saldo de gols do Fortaleza, os mesmos números de gols marcados na competição. E aí depois o Inter acaba fazendo o segundo, terceiro, Red Bull Bragantino faz um dos gols, e aí a gente ainda teve o Fortaleza tomando mais gols lá do Botafogo. Pra onde a gente pode ir, ô minha produça? Com a Bianca Molina, que está lá no Beira-Rio e acompanhou tudo, e a Bianca ia trazendo pra gente na comunicação interna, né? Festa por aqui, o Inter tá se salvando, agora não tá mais, agora volta a se salvar, agora não tá mais. Que loucura, Bianca Molina, boa tarde por aí. Oi, Thay, tudo bem? Boa tarde. Antes, só aquele cheque, tá me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem, mas agora não mais Sim, nada. estamos ouvindo. É o cheque. Então estamos acompanhando agora o momento que o técnico Abel Braga, juntamente com o D'Alessandro, se aproxima da torcida, da principal torcida organizada do Internacional, né, a Popular. É o que me parece, ele vai dar uma rodeada no estádio com alguns jogadores. Ele foi ovacionado em boa parte da partida. Vocês estavam falando sobre o imenso significado que tem esse retorno do Abel Braga, né? Ele é o maior técnico da história do Inter, o mais vitorioso, o mais longevo, o que mais vezes esteve à frente do comando técnico do clube. É a 8ª passagem dele e uma 8ª toda especial, né? Porque realmente eram só 2 jogos e 2 decisivos jogos para um treinador que saiu da sua, vamos botar assim, aposentadoria. Afinal de contas, não treinava nenhuma equipe há 4 anos, disposto a tentar ajudar o Internacional a se reconectar com o torcedor, a fazer esse torcedor acreditar que era possível
o clube, mesmo numa situação extremamente complicada, permanecer na elite do futebol nacional. Olha, o que vivemos hoje aqui no Beira-Rio foi bem diferente do que eu, por exemplo, como jornalista, já tinha presenciado, tá, Thay? Foi uma atmosfera, a presença de público ela foi baixa, é verdade, não passou aí da casa dos 21 mil torcedores, mas foi extremamente bonito ver que quem veio para realmente apoiar, veio para se fazer presente, para tentar ser o 12º jogador, para empurrar o seu torcedor. Inclusive, em dado momento, o Inter estava vencendo por apenas 1-0, o Rocher fez cera e a torcida começou a gritar mais um, porque naquele momento 1-0 não era o bastante. E para que eles tivessem certeza de passar o recado para quem estava dentro de campo, olha, vocês precisam fazer um pouco mais para a gente permanecer. Foi uma torcida que vibrou a cada gol do Palmeiras, do Botafogo, então assim, foi um dia realmente marcante para esse torcedor que precisava de 2 resultados, viu os resultados acontecerem e viu também o Inter colaborar vencendo o Red Bull Bragantino para se manter no prime, na elite do futebol aqui do Brasil, Thay. Muito bom, Bianca, que você traz, justamente de quem consegue estar aí, né? Porque quando você falou ali, foi um pouquinho mais de 20 mil torcedores, né? Não passou aí de 25 mil torcedores no Beira-Rio. Chama atenção de alguma forma, mas quando você reforça, mas quem esteve aqui tava pra estar junto, né? Não fica aquele burburinho em nenhum momento. Tava o torcedor que queria apoiar o tempo inteiro, porque às vezes realmente, nesse momento aí, você ficar de burburinho, você ter um que não adianta muito. Tem que estar lá para apoiar em todos os momentos que fosse possível. O Abel Braga tá ali, ó, conversando com o torcedor. Vamos ver quais vão ser os próximos passos, né? Tinha ficado claro quando o Abel assume esses últimos 2 jogos no Inter, de que ele ficaria só nesses jogos. Inclusive, o presidente do clube disse que o Abel assumiu sem nenhum tipo de questão financeira, né? Sem acertar salário, sem nada disso. Assumiu para estar nesses 2 últimos jogos. E o próprio Abel me parece que já tinha claro que não voltaria a ser treinador. Não sei se você tem aí, Bianca, alguma notícia em relação a isso, até porque pelo carinho da torcida vai que muda de ideia, né, Bibi? E ele continua. Eu não tenho nenhuma informação de fato, eu acho que essa é uma definição que vai passar agora a partir desse alívio, né, da permanência do Inter. Logo que a gente começou ao vivo, teve um gesto do Abel com o D'Alessandro, né, o Abel meio que reverenciando o Dali, porque o Dali hoje, na figura de um dos dirigentes do Inter, andava sendo bem cobrado por essa situação do clube no Campeonato Brasileiro. E agora, quando a gente via ali o Abel Braga conversando com alguns torcedores e também com a imprensa, a torcida entoou a plenos pulmões aqui no estádio Beira-Rio, fica Abelão, então assim, logicamente tem muito aquela empolgação do feito recente, né, a gente sabe que isso funciona, é uma empolgação por algo que acabou de ser almejado e conquistado, mas fato é que esse torcedor parece bem satisfeito, acho que não exatamente pelos resultados, pelo rendimento técnico, mas pelo fato do Abel ter topado uma empreitada bastante difícil, que podia comprometer a vida dele, de certa forma, de repente até a imagem dele, né? Putz, é o maior treinador, mas não conseguiu evitar o rebaixamento. Não, ele se dispõe a sair do churrasco, do conforto da casa dele, voltar a treinar uma equipe de futebol e de reconectar a torcida com o clube. E agora ele reverencia esse torcedor que esteve presente aqui no estádio do Beira-Rio. E eu peço até desculpas porque eu estou fazendo a função aqui de captação da imagem também. Não estou extremamente habituada no momento em que o Abel deixa aqui o gramado. Tem muitos jogadores por aqui e staff, de fato. Hoje tá um dia bem quente aqui, tá? Tá na casa dos 37 graus em Porto Alegre e quem tiver saúde vai sair, vai beber, vai comemorar, porque de fato imagino que seja um peso tirado das costas de todo esse staff, comissão técnica, grupo de jogadores, dirigentes e, claro, dos torcedores que sofrem mais do que ninguém, tá? Posso dizer, inclusive, eu tenho um colorado na família que disse, manda todo mundo embora, deixa só o Abelão. Então, o sentimento do torcedor nesse momento é esse. E, inclusive, não sei se a Bianca ouviu, porque não sei se é ali próximo ao Beira-Rio, mas imagino que possa ter acontecido também. Regiões do Rio Grande do Sul com foguete sendo, né? Todo mundo jogando foguete e tal, soltando foguete, aliás, pra comemorar mesmo. Porque mas joga foguete. É difícil isso, né? Essa coisa de não se comemora a permanência na Série A. Se comemora. É alívio. Não deveria estar lá, mas se comemora. Comemora, gente. Não tem como. Alívio, assim, tem que
não tem o que fazer, o torcedor do E Inter vai comemorar. título da Série B e também. não vai embora, inclusive, né? Do Beira-Rio. Aliás, tá lá fazendo... o Vitão vai ser o último, que ele tá atravessando o gramado de joelhos. Ajoelhado, pagando, evidentemente, uma promessa. O zagueiro Vitão. Ô, Marcelo Beckler, você que estava na transmissão agora há pouco com o Vitor Lopes. Hoje, o Inter jogou para permanecer na Série A do Brasileirão. Boa noite. Tudo bem, meu povo? Boa noite. Hoje sim. Se tivesse jogado assim mais vezes, teria se salvado muito antes, né? Assim, até acho que o segundo tempo mais do que o primeiro tempo foi bem igualado. Depois dos 30, o Internacional teve um pouquinho mais também, bastante ruim, igualado e ruim. Emoção. Depois dos 30, acho que o Inter teve um pouco mais de volume, ganhou um pouco mais de rebote, conseguiu pressionar um pouco mais. Teve uma bola na trave que é de um rebote de escanteio, não é nem algo construído. Mas o segundo tempo, a partir do momento que os gols vão saindo, o Internacional acho que vai crescendo, não deixa o Red Bull Bragantino criar muita coisa também. E o pênalti do Alan Patrick era tenso demais, assim, que se cobre um pênalti desse. Porque o Inter não estava gerando muito também. Dava a sensação que não ia ter muitas mais depois daquela. E é um passe pra rede, né? Não é nenhuma finalização. O normal é fecha o olho, meio do gol, e que o goleiro caia para algum lado. E que ele consiga ter aquela tranquilidade na hora de fazer. Por hoje, o Internacional não caiu, mas assim... O normal, e hoje nem é dia pra autocrítica, tá? Autocrítica pro torcedor do Inter a partir de amanhã. Hoje é só festa e a partir de amanhã, caramba, foi quase, hein? E a partir daqui começa a fazer as coisas melhor. Mas por hoje não, mas a sensação que dá é que não deu tempo de cair pro Internacional. Então hoje que comemore, que faça as festas, que os convidados do churrasco do Abel Braga fiquem tranquilos que ele tá voltando ainda em tempo, vai levar uma carninha ainda pro pessoal que tá uma semana na casa do Abel esperando pra continuar o churrasco, ele já tá voltando, ele já conseguiu a missão dele. E a partir de amanhã autocrítica, mas hoje não. Acho que comentei com o Wallace aqui um pouquinho depois, né? Quando tava já no fim do jogo, assim, será que o Alan Patrick tinha noção do tamanho daquele pênalti ali? Porque no momento do pênalti... Acho que sim, ele beijou a bola. Ele beijou a bola? Ele beijou a bola, olhou pra cima. No último jogo. Parecia... Brigando contra o rebaixamento, você não beija a bola. Você beija a bola, você reza. Talvez o melhor, junto com o Jorginho... Porque só pra entender a importância que tinha o pênalti, era o gol que fazia o Inter permanecer. Não era gol de vitória naquele momento, mas era gol de fazer o Inter ali igualar em saldo de gols, em gols pró, e o Inter naquele momento permanecer. Junto com o Jorginho, o Rafael Veiga, aquele pênalti que ele bate contra ele deu, e esse aqui foram os caras que tiveram... Quando o Rafael Veiga olha pra cima, aquele do 4-0, e o Alan Patrick faz o que fez, se imagina o que é. O que o Pelé falou quando fez o 1000º gol. Eu me aliviei, não celebrei. E pra ter uma ideia dessa dinâmica, 5h35 da tarde, gol do Vitória. Baralhas. Com esse gol, o Inter caía. Mas se ele fizesse mais um gol, o Inter estaria escapando pelo confronto direto. Porque empataria em pontos, vitórias, saldo de gols. Aliás, eu não me lembro. Marcado. Eu não me lembro nunca de aconteceu nada na história do brasileiro. Não, né? Eu não me lembro. Se escapar pelo confronto direto. 6 minutos depois do gol do Baralhas, às 17h41, pênalti pro Internacional, um pênalti tolo, mas foi pênalti. 3 minutos depois, às 17h44, pênalti convertido pelo Alan Patrick, o Inter se salvava pelo confronto direto. Mais 3 minutos, 17h45, aí o Inter se alivia porque faz 3-0 e se salva pelo saldo, digamos, ficava numa situação mais delicada. Aí tem vários outros minutos, gol pra cá, gol pra lá. Você contar o Fortaleza, que sai de um 3-1 pra um 2-2, né? No mesmo lance. Então, assim, esse é o momento mais tenso aqui da nossa série da HBO Max, é a última rodada do Brasileirão, que é sensacional, e é algo que eu faço praticamente desde 97, que eu faço esse minuto a minuto, esteja trabalhando no jogo, enfim, que é um negócio maluco, tal, mas é interessante e até por isso eu posso dizer, nunca aconteceu um negócio desse e se pode discutir se então, eu acho mais emocionante ter final, mas eu sou favorável aos pontos corridos desde 2003, mas esse final, pela questão fora de 2009, foi um negócio fantástico, deu o Flamengo campeão e aí envolvia inclusive o Internacional jogando, o Grêmio enfim, jogando com o time sub-2, né, no Maracanã e tal. Essa foi mais emocionante, porque teve essas coisas de não saber. Eu e a Tainá falaram, qual é o próximo critério? Cartão amarelo, ordem alfabética? Teve uma hora que eu entrei pra ver cartões. Eu confesso que eu não tinha pensado. Eu confesso que eu não tinha pensado. E outra coisa, quando tem um jogo, 11ª rodada, qualquer do campeonato, 45 do segundo tempo, 4-0, tem que dar acréscimo. Porque um gol pra cá, um gol pra lá, a gente não sabe o que vai valer. Isso é um negócio bizarro que praticamente só tem no Brasil. Não, o jogo cada jogo vale por si só, fogo, né? Não, cara. Cada jogo tem que ser encarado como uma final própria, né? Sim. Quase por si só. Mas, acho que sim, mas também, assim, várias vezes o jogo, você olha o jogo, você sabe que não vai acontecer nada, né? Eu entendo que eu acho que é isso. Pela regra,
o árbitro tem que dar. Claro. Mas os times em campo, eu acho que não pensam isso. Claro, Não, ninguém mas é a imagina regra. que 38 rodadas você vai decidir num gol. É um isso, gol. é isso. Você E o tava confronto falando- direto, ser o primeiro critério, É. o segundo Como em algumas pós-número de competições vitórias, legais, que eu faz acho até que mais você nunca vai sentido, né? saber- Daí você imagina, quem sabe. E você nunca vai saber contra quem o teu confronto direto vai ser importante, né? Vai isso. esperar a última rodada. E- Mas eu acho acho mais assim, justo você tava falando do pênalti do Alan Patrick, acho que o Mauro pode até ajudar, mas eu acho que hoje vimos o pênalti mais importante da história do Internacional. Sim. Não é o jogo, não é o gol, não é isso. O pênalti É o mais pênalti. importante Sim. da história do Internacional. Porque Sim. campeão do mundo, o Inter foi no tempo normal, não bateu penalidade. As duas Libertadores a não foi Libertadores pênalti. também não. Os pênaltis Não aconteceram. não foram relevantes na final, né, da competição. E Nos outros brasileiros nos também não outros tinha. brasileiros que foi campeão, não me lembro de ter tido um pênalti Não. específico que salva. Não. Hoje o Inter poderia ter caído se o Inter Figueroa, Dario, não tivesse Valdomiro feito e esse Jair, pênalti. os gols do título do Internacional 7-5, 7-6, 7-9. E aí, desculpa o tiozão aqui, mas assim, o Inter ganhou em dezembro de 75, dezembro de 76, dezembro de 79 o tricampeonato brasileiro. E era exatamente isso aqui. Esse tipo de sol, inclinação, tem o gol do plano ensolarado, o gol de 70, exatamente há 50 anos, o gol do Figueiredo de cabeça contra o Raul Plasma. Mas, e era um negócio impressionante, aquele calor de Porto Alegre, como está com a Bibi, 37 graus, para quem não Calor conhece. em Porto Alegre é calor muito de calor. dezembro e janeiro é um negócio insuportável. Nojento. Assim, um negócio parece Copa do Mundo, como a gente vai ver 26. Mas, enfim, e assim, o sol lembrava muito aquilo, mas eu falava, cara... E é o maior time dos anos 70, o Internacional, né? Aí eu falava, cara, como é que pode? Claro, 50 anos não é pouco, evidente, né? Assim, mas eu que via embasbacado, eu via aquele Inter do Minelli, do Falcão, do Jair, Mário Sá, como é que pode agora chegar? E o Beckler comentou brilhantemente, como sempre, com o Vitor Lopes. No primeiro tempo eu falei, cara, esse time tá merecendo. Porque é aquela coisa, você vê quando o time tá uma bagunça, não precisa nem conhecer o futebol. Teve um momento no primeiro tempo que tinham 6 jogadores do Inter na intermediária, assim, tipo um churrasco, assim. E aí o time tá errado quando você vê 6 jogadores juntos no meio campo e alguns contragolpes, não tinha nenhum jogador do Inter na tela. Então você tem uma puta bagunça, né? E no final, Faltava gente na área, assim. Exato. Borré chegava na linha de fundo e não tinha ninguém na área. E uma coisa que a gente tem que falar também é, no último jogo, vários desses caras não deram resultado, mas no último jogo, os cobras Sim. do Internacional Boa, botaram boa, a bola embaixo do braço pra resolver, né? Foi Gabriel Mercado, foi Vitão, assistência. Tudo bem que tem Cleiton aí, né? Sim, tem. Desse meio do caminho, que pra mim é frango do Cleiton. Na dúvida vai ser frango do Cleiton. O Cleiton é o melhor, pior goleiro do futebol brasileiro. Então acho que isso também é uma coisa pra se colocar. Na hora decisiva, as lideranças foram importantes. Pessoal, quase que o Inter cai, hein? E o que vocês acham dessa discussão aí que a TNT Sport fez? Vocês acham que o Abel Braga tem que continuar no cargo da equipe do Internacional ou ele tem que voltar para sua aposentadoria? Na minha opinião, eu acho que o Abel Braga tem que continuar pelo menos essa temporada de 2026, para ver se o trabalho rende o esperado, já que ele conseguiu esse feito enorme no time do Internacional. Dê sua opinião e se inscreva no canal.